Olá, eu sou o professor Haroldo do canal Haroldismo, se inscreve aí e hoje eu vou falar do tema que é as crises do capitalismo. As crises, porque o capitalismo sempre é um sistema em crise. Segundo o David Harvey, a gente sempre tem que estudar a última crise, entender como o capitalismo saiu da última crise, porque ele nunca resolve a crise. Pelo contrário, ele dá a volta, ele contorna essa crise. Então é importante a gente estudar as crises para entender por que a nossa sociedade está vivendo agora essa determinada crise. Bom, vamos lá. Para falar dessas crises, eu vou falar de 1929, que foi a crise econômica que começou através do liberalismo econômico por dois fatores: superprodução e capital especulativo. Capital especulativo é ações. Muitas vezes se vendia um papel, ó, essa aqui é a empresa. Quando você ia pegar o dinheiro, não existia aquela empresa, ou aquela empresa valia muito menos. Isso quebrou a Bolsa de Nova York, que acabou se alastrando por todo o mundo. Os Estados Unidos recolheram lá seus empréstimos, até o Brasil deixou de vender café. Para sair dessa crise, o próximo presidente que assume após 1929, Franklin Delano Roosevelt, ele vai usar um plano chamado New Deal, novo plano. Quais as ideias que ele vai adotar nesse plano? As ideias do economista John Keynes. John Keynes ele fala, olha, o Estado tem que intervir na economia, gerando principalmente emprego, porque se ele gerar mais emprego, ele vai gerar mais consumo, gerando mais consumo, ele vai gerar mais lucro, gerando mais lucro, ele retoma a produção, gerando mais emprego, mais consumo. A roda do capitalismo começa a funcionar, mas com a intervenção estatal. Então a visão do New Deal era investir em geração de emprego. O Franklin Delano Roosevelt ele tem uma frase muito legal, não importa se eu vou abrir o buraco para tapar esse mesmo buraco, o importa que eu vou gerar emprego. E outra frase importante dele é, com a fome não se discute. Então isso é importante pra gente hoje, nos dias de hoje. Com a fome não se discute. Então, aí temos a Segunda Guerra Mundial. Você vai ver que sempre nos meus vídeos eu vou estar jogando revoluções e guerras, mesmo que o assunto não seja guerra diretamente, porque eles mudam a maneira de viver o mundo, muda a característica os princípios da humanidade. Assim como a Revolução Francesa, assim como a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a Europa sai destruída de novo. E o que ela vai fazer? Ela vai recolher um empréstimo dado pelos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos vai emprestar? Não é só porque ele é bonzinho. Porque quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o bloco socialista liderado pela União Soviética estava ganhando território no lado oriental da Europa. Então os Estados Unidos lançam o Plano Marshall para não deixar que a influência soviética se alastre por toda a Europa. Olha lá, então é a Guerra Fria aí que nós chamamos. Esse Plano Marshall, os estados vão pegar esse dinheiro e investir nas mesmas ideias de Keynes, que é o estado de bem-estar social, o welfare state, tá bom? Então ele vai gerar emprego, vai gerar leis trabalhistas, folga, direito à aposentadoria, férias remuneradas, tudo isso que nós achamos, que acreditamos que o trabalhador deve ter o direito. E isso é muito legal porque o trabalhador não vai só consumir o básico para viver, também vai consumir cultura e arte. Então olha só, por isso que você encontra aquele tiozão falando que na época de 70 era bom. É porque a visão do Estado era investir em trabalhador. Hoje a visão não é. Pelo contrário, 51% de tudo que o Brasil tem de PIB vai para os bancos. E o trabalhador, tudo, a tecnologia, tudo que a gente precisa para viver, ou seja, 95% da população fica com apenas 20%. Vocês estão entendendo por que a inversão, que hoje o trabalhador não é mais valorizado? Bom, durante 1945 até 1970, 1975, o capitalismo vai crescer. E aí esses estados de welfare state vão aparecer em toda a Europa Ocidental, nos Estados Unidos vão ter uma classe média forte, no Brasil também vai melhorar a questão do trabalhador, até Vargas em 1940, na época da guerra, tinha o trabalhismo. O que era o trabalhismo? Eu sou um trabalhador, eu sou um cidadão. Trabalhar seria a mesma coisa que o cidadão, uma visão um pouco diferente da nossa, né? Então seria assim, essa honra de ser trabalhador no período Vargas, que é o trabalhismo. Só que em meados de 1970, a crise do petróleo, e esses países do oeste europeu, ocidental, da parte ocidental europeia, eles vão acabar se endividando. E para combater esse endividamento, os líderes vão adotar um outro plano chamado neoliberal, que consiste em três coisas: privatizar as empresas,
aquelas estatais que tinham criado. Segundo, cortar impostos dos ricos, porque o welfare state ele cobra mais dos ricos do que dos pobres. Os ricos têm que colaborar mais. E terceiro, fiscalizar os gastos, coisa que está acontecendo aqui no Brasil. Então tem que equilibrar as contas, gastar menos em saúde, educação e obras públicas. Então equilibrar esses gastos. E o Estado não pode intervir na economia. Só que isso para nós, gente, é muito ruim. Depois eu vou fazer um outro vídeo só falando de neoliberalismo. Porque para nós, que eu digo que eu sou professor, eu sou trabalhador. Porque quando o Estado corta a economia por exemplo, em educação, como que a gente vai competir com os países lá fora que têm um maior grau de tecnologia, sendo que é a educação que cria tecnologia? Inclusive essa câmera que eu estou usando agora do meu dispositivo. Como que eu posso criar? Então, acontece que o neoliberalismo, para os países pobres, ele trava o sistema de crescimento. Então, era isso que eu tinha para falar. De 1970 até 1970, nós temos o welfare state, que é quando o Estado intervém na economia para gerar empregos, gerando também bem-estar social. E, gente, até hoje, os Estados Unidos não é totalmente liberal. Ele prega esse liberalismo para todos nós. Mas se você entrar agora, der um Google, você vai ver que em 2008, quando quebrou a bolsa lá, o Wall Street, o próprio Barack Obama foi lá e comprou os títulos podres que não valia nada. Ou seja, o Estado interviu na economia. Hoje, o Trump anunciou guerra contra as empresas chinesas. Ou seja, ele protege a economia, ele intervém na economia para que as empresas chinesas, principalmente de celulares, né, ele proíbe até a Google de fechar acordos com a empresa chinesa para proteger o seu mercado. Então, o neoliberalismo está servindo de apoio moral para os países em desenvolvimento, mas o próprio Estados Unidos não adota ele inteiramente. Tá bom? É só isso que eu queria falar, depois eu vou falar do caso das crises, do desemprego aqui no Brasil. Beleza? Tchau, tchau. Um abraço a todos.